Gente, essa é a segunda parte dos nossos vídeos sobre o realismo, naturalismo e parnasianismo, uma série de 4 vídeos de literatura. Nessa segunda parte eu vou falar sobre os autores e obras de Portugal. É uma parte bem curta, porque nos vestibulares do Brasil, o único autor desse período que cai é o Eça de Queiroz. Os outros não caem nos vestibulares, então nós acabamos estudando pouco os autores desse período. Uma pena, inclusive, isso. Então, na Europa, tanto na França quanto em outros países, nós vamos ter grandes escritores nesse período. Na França, quem vai inaugurar o realismo e o naturalismo vai ser o Gustave Flaubert, está aqui na primeira linha, um magnífico romance chamado Madame Bovary. Então, Madame Bovary é o primeiro romance realista na literatura universal. Veja, 1857. Temática, adultério, crítica à burguesia. Era o primeiro romance que tinha um personagem que cometia adultério, uma protagonista adúltera, a Emma Bovary. Um magnífico romance. Ele explora as características psicológicas da personagem. Outro grande autor, também francês, Honoré de Balzac. Aqui também, um grande autor estudado lá na França, autor de uma obra monumental chamada Comédia Humana. Na Inglaterra, Charles Dickens. Então, Charles Dickens, então um autor também muito importante, autor de várias obras que viraram clássicos da literatura inglesa. Também um autor realista. Stendhal, citado por Machado de Assis, inclusive em Memórias Póstumas, um grande autor. E outro francês que inaugurou o naturalismo é o Émile Zola. Aqui cita o Thérèse Raquin, mas há um outro livro dele que é mais conhecido, que é o Germinal. E os russos não poderiam ficar de fora. Um grande nome da literatura russa é o Fyodor Dostoiévski, ou como eles falam em russo, Dostoiévski. Então, Dostoiévski é autor de grandes obras como Os Irmãos Karamazov, que é um livro assim, muito importante para a literatura universal, não apenas russa, e Crime e Castigo. Então são as obras mais conhecidas do Fyodor Dostoiévski. Então são esses autores do cenário mundial naquela época. Em Portugal, Eça de Queiroz, Oliveira Martins, Antero de Quental, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro, Jaime Batalha Reis, Salomão Sárraga e Manuel Arriaga. Os que nós lembramos mais no Brasil, o Eça de Queiroz, o Antero de Quental e o Guerra Junqueiro, sendo que o Eça é um grande prosador e o Antero e o Guerra Junqueiro grandes poetas. Eça de Queiroz é a figura mais importante e significativa da prosa realista em Portugal. Também participou das questões realistas. Não participou com eles da polêmica da questão Coimbra, mas esteve envolvido nas conferências democráticas do Cassino Lisbonense. Do Eça de Queiroz, grandes obras. Posso citar aqui O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, A Ilustre Casa de Ramírez e A Cidade e as Serras. Na FUVEST, o livro que está sendo indicado no momento é A Relíquia, que, assim como O Crime do Padre Amaro, é uma obra que critica o clericalismo. É uma crítica contundente à hipocrisia religiosa do seu tempo. É um grande autor. Pode ser difícil para os leitores do século XXI. É literatura portuguesa do século XIX, né? É um autor assim, considerado difícil para um público mediano, mas é um autor que vale a pena a gente se aventurar pela sua prosa. E por fim o Antero, né? Não vou falar do Guerra Junqueiro, mas o Antero de Quental, que também participou da questão Coimbra, foi um grande poeta, atormentado, tinha problema de depressão e acabou se suicidando. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês brevemente sobre o realismo em Portugal. O Eça de Queiroz, obras que são muito significativas e que às vezes caem em vestibulares no Brasil. O Primo Basílio, também é uma história de adultério. A Cidade e as Serras, Os Maias e A Relíquia, e O Crime do Padre Amaro. Obras recomendadas para quem gosta de ler, tá aí dicas de leitura. Gente, aqui chegou ao fim desse segundo vídeo sobre a literatura do realismo e do naturalismo. Um abraço para vocês e bons estudos.